Estamos vivendo dias de céus abertos. E para viver dias de céus abertos, nós devemos viver o quê? A palavra de Deus. E esses dias nós temos falado bastante sobre um homem, um personagem na Bíblia, que ele viveu os céus abertos. O nome dele era Jacó. Mas para Jacó viver os céus abertos, ele precisou, nós aprendemos no domingo passado, ele precisou fazer o que, irmãos? Uma aliança com Deus. Porque Deus era Deus de Abraão, Deus era Deus de Isaac, e Deus era Deus, para ser o Deus de Jacó, ele precisava fazer uma aliança. Por quê? Estava estudando esses dias, Deus já tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. Mas muitas das vezes nós se precipitamos. Por quê, pastor? Da bênção de Deus chegar até a nossa vida. Precipitamos como assim? Quem sabia da promessa de Deus sobre a vida de Jacó? A sua mãe, chamada quem? Rebeca. Mas a Rebeca, ela se precipitou. Por quê? Porque ela fez, meu irmão, o trabalho que Deus iria fazer. E quando a gente faz o trabalho que Deus ele quer fazer sobre a nossa vida, o que acontece? Nós precipitamos. E a Bíblia diz que aquele que se precipita, ele faz o quê? Ele peca. Porque ele age como, pastor? De uma forma precipitada. Muitas das vezes nós queremos portas abertas, céus abertos, janelas dos céus abertos, mas eu te pergunto, falei isso numa segunda-feira aqui, se José não tivesse esperado o tempo certo, a hora certa, ele não seria governador da onde? Do Egito. Mas pastor, a promessa estava sobre a vida do Jacó, mas a Rebeca fez o quê? Ela adiantou. Por isso que o Jacó, meu irmão, ele foi para onde, pastor? Para uma terra totalmente desconhecida. E naquela viagem você aprendeu o quê? Que ele teve um sonho. Vamos abrir a nossa Bíblia lá? Em Gênesis 28:11. E esse sonho que ele teve, ele viu algo extraordinário. Algo, meu irmão, que chamou muita atenção dele. Que Jacó nunca tinha visto isso na sua vida. E diz assim: e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Posso perguntar uma coisa para você? Naquele local onde Jacó estava, não existia uma pedra. Existia o quê? Várias pedras. Várias pedras ele existia naquele local. Mas uma daquelas pedras chamou a atenção do Jacó. Você sabe por quê? Porque aquela pedra que chamou a atenção, ele pôs por sua cabeceira. E ele deita naquele local. E quando ele se deita naquele local, ele esperava algo acontecer? Algo extraordinário? Algo sobrenatural? Não. Ele imaginava que ia acontecer na vida dele nada. Mas ele esperava, meu irmão, o que, pastor? Uma provisão? Não. Jacó, ele pega aquela pedra, ele se deita e coloca por cabeceira naquele local. E no versículo 12 diz assim: e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava onde? Nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos de Deus. Um sonho. Mas para um sonho ser realizado, ele precisa ser o quê? Você viver uma vida com Deus. Mas pastor, aquele sonho era um sonho que Jacó estava tendo. Porque você vê, meu irmão, que após o Jacó ter esse sonho, ele teve um filho também que teve também muitos sonhos, que foi o José. Mas para José realizar os seus sonhos, ele precisou esperar o tempo de quem? De Deus. Mas o Jacó foi diferente, pastor. Ele via algo descendo e subindo. Os anjos traziam bênção e levavam bênção. Quer dizer o quê? Os anjos desciam a bênção de Deus
e os anjos levavam a petição que Jacó pedia naquele momento, porque ele era somente um sonho. Ainda nada tinha saído da onde? Da sua boca. Por quê? Como você cantou de agora a pouco, tudo que você determinar, mas para determinar tem que sair da onde? Da onde? Da sua boca. Porque a fé ela vem como? E ouvir o quê? Continua um sonho. Um sonho que ele estava sonhando. Quem já teve sonhos aqui? De ter algo? Sonhos de conquistar algo? Que alguém já teve? Todos foram realizados? Todos? Se você foi todos, eu tô. Nem todos são realizados. Você sonha vários sonhos. Porque sonhos são o que, pastor? Desejos futuros. E nem todos você conquista. Mas por que, pastor, que eu não conquisto todos? Porque o versículo 13 diz: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Por que nem todos os sonhos são realizados? Porque nem todos Deus está no meio. Nem todos os sonhos Deus está no meio. Às vezes o sonho é seu, mas Deus não está no meio do teu projeto, daquilo que você sonhou, daquilo que você imaginou e quer que aquilo aconteça. Mas você quer o teu desejo, não é o próprio desejo de Deus. A Bíblia deixa bem claro que ao mesmo tempo que ele sonhou os céus abertos, os anjos subindo e descendo, tinha um Deus vivo lá no topo, abençoando a vida dele e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de quem? Diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de quem? De Isaac. Quer dizer o quê? Eu quero fazer parte do teu sonho, ô Jacó. Mas aí que está, para Deus fazer parte dos nossos sonhos, tem que se cumprir o que está escrito lá em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Volta lá novamente. O sonho tinha, o plano tinha, mas Deus queria fazer parte daquele sonho. Deus queria, meu irmão, participar de tudo aquilo que Jacó estava sonhando. Mas para aquele momento ele mostra: eu fui Deus de Abraão. Naquele momento ele mostra: eu fui Deus de Isaac, e eu quero ser Deus de quem? De Jacó. Por que, pastor, que ele estava falando dessa forma e desse jeito? Porque naquele momento, para Deus ser Deus de Jacó, a misericórdia de Deus deveria alcançar a vida dele. Você sabe, Jacó significa o quê? Trapaceiro, enganador, enrolão. Mas aí que está, que existia uma promessa, pastor, na vida do Jacó? Sim. E devido a sua mãe querer fazer o trabalho de Deus, ele estava no meio de um deserto, sem nada, e Deus aparece para ele através de um sonho e começa a dizer: eu fui Deus de Abraão, eu fui Deus de Isaac. E aí diz assim, ó: e esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua o quê? Semente. Quer dizer o quê? Está vendo essa terra que você está deitado? Eu quero te dar. Mas é aí que está. Para mim te dar, eu preciso fazer o quê? Versículo 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e a ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da onde? Da terra. Jacó, ele não sonhava ter família.
Jacó ele não tinha, meu irmão, dinheiro, não tinha família, não tinha esposa. Jacó, meu irmão, ele não tinha nesse momento nada. Tem muitas pessoas que ele chega até Deus sem nada. Depois Deus muda a vida dela, ela tem tudo. E ela esquece de quem? De Deus. E o Jacó, ele não tinha nada, como eu falei na reunião passada, para oferecer a Deus. Somente a sua vida. E Deus promete: olha, se você for servir a eu realmente, eu tenho uma promessa para te dar. A tua semente será como o pó da terra. Vai se estender a tua semente ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, quer dizer, aos quatro cantos. E a tua semente será bendita em todas as famílias da terra. E aí no versículo 15 diz: e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito, até a promessa se cumprir. Quando Deus participa do seu sonho, Ele realiza. Mas você, quando você sonha sozinho, nem todos são realizados, porque Deus não está no meio. Tem pessoas que sonham várias coisas, milhares de coisas, mas nem todas elas são realizadas. Nem todas. Você sabe por quê? A Bíblia deixa bem claro que o homem ele faz muitos planos, mas a palavra final vem de quem? Do Senhor. Quando Deus começa a prometer isso para Jacó, Deus começa a mostrar esses planos para Jacó, os projetos dele para Jacó, o que Jacó deveria fazer agora? Dizer sim ou não. Dizer eu quero ou eu não quero. É igual quando você aceita Jesus. Você vem na quarta-feira, você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa de Deus, sim ou não? Que você luta para ver a sua família servindo a quem? Ao Senhor. E Jacó ele começa a viver isso na sua vida, e esse dito do Senhor. E no versículo 16 diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Jacó, meu irmão, começa a viver aquele sonho. Mas aquele sonho já era realidade? Sim ou não? Era realidade? Ele acordou e tudo aquilo que Deus prometeu virou realidade. Sim ou não? Não. Não era realidade. Era somente um sonho. Era somente um sonho. Para virar realidade, ele precisava fazer o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, pastor? Sim. Porque quando ele acorda do sonho, e ele imaginava: será que tudo isso aqui é realidade? E ele diz: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia. Mas não foi num passo de mágica. Porque, olha o versículo 17: e temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta da onde? Dos céus. Ele temeu ali naquele momento. Ele viu o agir de Deus. E como é que eu faço, pastor, para viver o agir de Deus no meu sonho? É chamar Ele para participar dos seus sonhos. Falei e repito novamente: se José tivesse adiantado tudo o plano de Deus na vida dele, ele não seria o quê? Governador. O Jacó, ele precisava aprender a esperar no Senhor. Hoje o mal do século é nós ficarmos o quê? Ansioso por aquilo que nós queremos imediato. Por que pastor, uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que prevê o quê? O futuro. Ela quer aquilo para aquele momento. E muitas das vezes bate o desespero.
Porque naquele momento que Jacó ele sonhou, ele não viu nada na vida dele. O que Deus queria naquele momento de Jacó? A sua vida. Entregar a vida dele ao Senhor. E aí no versículo 18 diz: e então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E aí ele faz um pedido, 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade, Dantes, era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? Aí ele pede: me dê pão para comer, vestes para o quê? Para vestir. A primeira coisa que Jacó ele não queria era passar o quê? Necessidades. Passar o quê, pastor? Fome. E muitas das vezes é o que tem acontecido com muitas pessoas. O que, pastor? As pessoas estão aí, meu irmão, vivendo, não vivendo sonhos, mas vivendo, meu irmão, uma realidade. Porque o mundo lá fora, meu irmão, está aí. O diabo rouba, o diabo mata, e o diabo faz o quê? Destrói. Rouba, mata e destrói. Porque você entende, meu querido, no versículo 13, ele diz o quê? Esta terra que estás o quê? Deitado. Jacó ele estava deitado numa terra, meu irmão, que ele precisava enxergar com o quê? Com outros olhos. E viver aquilo que Deus tinha para ele. E aí ele diz assim, ó: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der o que, irmãos? Der o que, irmãos? Pão para comer e vestes para quê? Vestir. Falei da agora há pouco, Jacó ele não queria passar o quê? Necessidades. Ele queria que as suas necessidades, todas elas fossem o quê? Supridas. Então ele diz, ele faz um voto, derrama o azeite. Olha o versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade, Dantes. E o nome da cidade era o quê? Luz. E o que ele faz? No 20. E Jacó fez o voto dizendo: se Deus for comigo, ó, e me guardar nesta viagem, que faço? E me der pão para comer e vestes para quê? Vestir. O que ele queria, pastor, mesmo? Voltando novamente, suprir todas as suas necessidades. Olha o 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o quê? O dízimo. O Jacó ele pede no versículo 21 algo: se o Senhor cuidar de mim, o Senhor será o quê? O meu Deus. Suprir as minhas necessidades, as lutas, as aflições. Porque, meu irmão, Jacó ele vinha de uma vida frustrada. Ele sabia quem seria o primogênito. Por quê, pastor? Como que ele sabia? Porque o primogênito era quem era? Aos olhos naturais, o Esaú. Ele não seria o primogênito. Ele não sabia aquilo que Deus tinha prometido para sua mãe. O maior servirá quem? O menor. Mas acontece o quê? Que ele vai ao Senhor e pede: se o Senhor cuidar de mim, o Senhor será o meu Deus. E no versículo 22, ele diz: serei fiel ao lugar aonde me... Ele comprometeu com Deus. Ele fez o quê? Um voto. E diz: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de quem? De Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o quê? O dízimo. Ele faz um voto com Deus ali, meu irmão, e se compromete a dar algo para Deus. Ao mesmo tempo que ele pede, também ele pede o quê? Ele pede, também ele promete. Ele faz a lei da semeadura, é dando o que se recebe. Se Deus me der, eu vou dar. Mas naquele momento, o que ele tinha para dar? O que ele tinha para dar, irmão? Nada.
somente uma coisa. O quê? A vida dele. E naquele momento, o que Deus queria de Jacó? Ser Deus de Jacó. Ser Deus de Jacó. Para Jacó entender tudo aquilo que ele estava passando. Por quê, pastor? Porque era algo, meu irmão, que precisava ele entender aquele compromisso com quem? Com Deus. Você já entendeu o que Deus quer para você? Você já entendeu aquilo que Deus está prometendo para você? Porque ele viu as portas dos céus abertas. Ele entendeu que as portas dos céus estavam abertas. E aí, meu irmão, ele promete: eu vou dar o dízimo. Ele consagra aquele local, ele separa aquele local, ele santifica aquele local. Porque, meu irmão, tem várias pedras, né, nessa avenida. Você poderia estar lá. Várias pedras, como assim? Tem várias igrejas, mas Deus te chamou para essa. E é nessa pedra que você está aqui que Deus vai realizar o quê? Os seus sonhos. Mas aí que está, que tem pessoas que estão pegando outras pedras. Ele está nesse local e ele está pegando de outras fontes, de outros locais, e querendo beber água. Por quê? Da onde que saía a água naquela época? Da rocha, da pedra. Lembra quando Moisés, Deus falava para ele, não era para bater na pedra? Para falar a pedra que lá saía uma fonte de água. E às vezes nós estamos aí, temos as ferramentas na mão, temos tudo na mão, mas nós queremos beber da onde? De outro local. Se Deus tivesse te chamado para outro local, você estaria lá. Deus te chamou, foi para cá. Por isso que você precisa se santificar, irmão, porque você é separado para Deus. E quem é separado para Deus, ele precisa viver aquilo que Deus tem para ela. Através da onde? Da sua palavra. Porque o momento que Jacó estava passando era um momento crítico, de crise financeira, crise emocional. Se você for parar e ver, ele também estava com uma crise emocional. Porque quando Jacó ele volta à casa dos seus pais, ele não encontra aquele que ajudou ele naquele momento mais difícil. Quando Jacó não tinha Deus, quem ajudou ele? Agora eu vou perguntar, não vou perguntar para você não, vou perguntar para os obreiros. A mãe. Rapaz, você está bem, hein? A mãe. Porque quando ele volta para casa, ele não encontra mais Rebeca. Ele encontra somente o pai. Que a mãe já tinha o quê? Morrido. Será que não foi frustrante para ele? Porque ele não recebeu uma ligação, um WhatsApp, uma mensagem lá no Instagram. Apenas quando ele volta para casa, ele não encontra mais a sua mãe. Aquela todo dia que ele convivia com ela, porque ele convivia com Rebeca. Você sabe que o Jacó era um menino de casa. O Esaú era um homem de casa, era da rua. E ele convivia com a sua mãe diariamente. Diariamente ele vivia com a sua mãe. E ali, meu irmão, ele volta para casa. E quando ele volta, ele não encontra mais ela. Você sabe qual é os desejos dos filhos, os sonhos dos filhos? Quem foi filho um dia, diga amém. É de ajudar quem? Os seus pais. Essa é a verdade. Porque se você tiver muito, você não vai deixar o seu pai passar necessidade. Você não vai deixar os seus pais ter o pior. Porque quando José ele se tornou governador, ele lembrou de quem? Da sua família. Mesmo que aquela família fez ele sofrer, fez ele passar o perrengue, fez ele ser vendido, mas ele não deixou seu pai passar fome. Por que, pastor, que não deixou? Porque ele lembrou. Aquele dia, meu irmão, para Jacó foi um dia decisivo. Qual o dia decisivo? Ele só tinha dois caminhos: o
caminho de entregar a vida para o Senhor e um caminho de viver uma vida frustrada, uma vida sem sonhos, porque os planos, os projetos de Deus estavam sobre a mesa, só bastava ele dizer sim ou não. E quando ele consagra aquela pedra, derrama aquele azeite naquela pedra, ele diz sim para o Senhor. E ele diz: eu só não quero passar o quê? Necessidades. Eu só não quero passar necessidades. Eu preciso ter comida, eu preciso ter vestes, porque, versículo 20, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? E me dê pão para comer e vestes para quê? Para vestir. Aí ele diz, ó: e eu em paz tornar a casa de quem? De meu pai. Porque ele deixou lá uma grande confusão. O Esaú queria fazer o que com Jacó? Queria fazer o que? Matar. Então Rebeca conversou com o Isaac, para não acontecer o desastre, ela pediu para Isaac para mandar ele para onde? Para a casa do seu tio, chamado quem? Labão. Mas vamos mandar o Jacó com o quê? O que a gente tem para Jacó chegar na casa de Labão? Jacó era um filhinho de papai? Jacó, ele tinha de tudo? Porque Deus era Deus de Abraão, Deus de Isaac. E nesse tempo, Isaac já era o quê? Novo ou velho? Velho. Enxergava alguma coisa? Não. Nem enxergava mais. Então ele foi para a casa do seu tio trabalhar. Se encanta por uma mulher chamada quem? Raquel. Uma mulher linda, bonita. A Bíblia fala que era linda de rosto e de físico também. E ele trabalha e faz um trato com o seu tio Labão para trabalhar por 7 anos por aquela mulher. Ele trabalha 7 e recebe outra. Ele fica revoltado, irado, indignado. E Labão diz: então para você ter a Raquel, você tem que trabalhar mais 7. E tudo isso, ele vivendo isso. Mas por quê? Porque Deus prometeu para ele. Porque Leia e Raquel deram filhos. Sim ou não? Sim ou não? Bila, que era uma das servas dele, das mulheres. E o nome da outra? Zilpa. Também deram o quê? Filhos. E ali se tornaram quantas tribos? As 12 tribos. Mas tudo começou aonde? Naquela pedra. Aonde Deus fala para ele, que promete a ele que a família da terra será como o pó da terra. Tudo começa ali. Tudo começa daquele momento. E aí ele diz: eu quero tornar a casa do meu pai. Mas quando eu me tornar a casa do meu pai, o Senhor será o quê? O meu Deus. O Senhor vai ser o meu Deus. Por quê? Porque eu quero viver os teus sonhos, os projetos de Deus. E a Bíblia diz: se 2 ligassem na terra, será ligado aonde? Nos céus. E acontecendo tudo isso, depois de ele falar que ele queria, meu irmão, tudo isso, olha o versículo 22 novamente: e esta pedra, que tem um posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Depois de ele falar, meu irmão, isso, você vai ver, meu irmão, como eu falei na semana passada, uma grande diferença. O seu tio, ele tinha outros costumes. Não eram os mesmos costumes do seu pai. Quando você vai para algum lugar e você não é convertido, e aquela pessoa que você vai conviver não é, o que acontece? Você é influenciado por ela. Mas quando você é convertido, aceita Jesus, anda com Jesus, e vai vir outra pessoa para conviver com você,
você não vai deixar se corromper. Você sabe por quê? Por que eu não vou me deixar me corromper, pastor? Porque há uma diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Porque Jacó, meu irmão, naquele momento no deserto, ele aceita o Senhor e vive os planos do Senhor. Mas o seu tio, chamado Labão, ele servia a outros deuses. Os costumes de Leia e de Raquel eram outros costumes antigos de servir o quê? Outros deuses. Muitas das vezes os seus pais, os seus avós serviam a outros deuses. Lembra quando Josué, ele diz lá em Josué 24:15: se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais. Às vezes você vem de uma família católica, apostólica, romana, ou uma família de feitiço, de macumba, uma família que anos e anos servia a Umbanda, e para eles era o quê? O modo correto. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando nós conhecemos a verdade ela traz o quê? Liberdade. E o Jacó, ele já foi com a cabeça pronta, vivendo o sonho de quem? De Deus. E no Gênesis 31:3, vamos lá. Gênesis 31:3 diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei com quem? Contigo. Deus lembra do trato que eles fizeram. Deus lembra daquilo que ele prometeu para Jacó e aquilo que Jacó prometeu para Deus. Então provavelmente aquilo que Jacó prometeu para Deus ele estava cumprindo. Ele não fez um voto de tolo, porque a Bíblia deixa bem claro lá no livro de Eclesiastes, deixa marcado aqui 5:4: e quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que voltarem, pagai-o. Quer dizer o quê? Se fizer algum voto, não tarda de cumprir. Aquele voto que o Jacó prometeu, ele estava cumprindo. Deus manda ele voltar para a casa do seu pai. E aí acontece o quê? É 31, versículo 4. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo e ao seu rebanho. Por que ele chamou a Leia e Raquel? Porque ele queria mostrar que Deus estava com ele. E mostra o quê? 5. E disse-lhe: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve com quem? Comigo. Quer dizer o quê? Parece que o teu pai não está mais indo com a minha cara. Entende assim? Parece que ele não está mais legal comigo. Você sabe por quê, Leia e Raquel? Porque Deus está comigo. E eu estou ficando maior do que o seu pai. Deus está realizando os sonhos dele na minha vida. E aí diz assim, 6. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. O que ele quis dizer para elas? Eu estou mais rico que o pai de vocês, mas mesmo assim eu estou aqui como servo. E no versículo 17 diz: mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse o mal. Ô Raquel, Leia, Deus tem protegido nós. Protegido nós por quê? Porque se Deus deixasse, meu irmão, o Labão enganar o Jacó, o que aconteceria? O Jacó seria prejudicado e a sua família também. Porque quando a pessoa, meu irmão, faz um mal contra você, ele vai prejudicar só você? Ele vai prejudicar só você? Vai, sim ou não?
vai prejudicar você e a sua família. Vai atingir toda a sua família. Não vai atingir, meu irmão, só você. Porque um dos sinais quando você chegar em casa já é qual? Feliz ou triste? Triste. E a sua esposa vê você triste, lógico que ela vai ficar o quê? Feliz também. Ela vai ficar o quê? Triste. É, pastor? Também. Seus filhos vê você triste, lógico que eles vão ficar tristes também. E aí acontece o quê? 8. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam o quê? Listrados. Por quê? 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. 10. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicadas e malhadas. Quer dizer, o macho que cobria, o sêmen dele tinha as 3 que teu pai dizia que era dele. O sêmen dele dizia o quê? Que ele tinha o quê? Não bode, listrado, salpicado e malhados. Salpicados, listrados e malhados. Por quê, meu irmão? Quem já trabalhou com criação aqui, já teve? Tem alguém? Quem já trabalhou? Sempre tem aquele lá que é o carro-chefe, né? Que cobre todas, o macho que cobre quase todas as fêmeas. E esse bode que cobria as ovelhas, ele tinha tudo isso. Se ele mudasse, Deus abençoava. Como, pastor? Aquele bode, ele só ia dando os malhados. Ah, agora os malhados são meus. Então, Deus abençoava, dando só quem? Os salpicados. Ah, agora os salpicados são meus. Então, Deus o abençoava, dando só qual? Os listrados. Deus é Deus, irmão. Ah, pastor, mas é alguém que quer me prejudicar na empresa onde eu trabalho. Ai daquele que se levanta contra o ungido de quem? Do Senhor. Há uma diferença. E no versículo seguinte diz, 11: E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse o quê? Eis-me aqui. Olha o 12. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. 13. Eu sou o Deus de Betel, aonde tens ungido uma coluna, aonde me tem feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, torna-te a terra da tua parentela. O momento de voltar para onde? Para casa. Mas ele voltando para casa, ele não ia encontrar alguém tão especial para ele. Que era quem? A sua mãe. Porque qual é o maior desejo do filho que mora longe? Mostrar a família para quem? Para os seus pais. O Jacó, ele não estava voltando para casa, meu irmão, com aquilo que ele levou. Ele estava voltando com aquilo que Deus o abençoou. Uma família, escravos, servos e servas, bois, ovelhas, tudo aquilo que Deus o abençoou, tudo aquilo que ele sonhou, porque Deus supriu todas as suas necessidades. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vão ser o quê? Deus acrescentou tudo
na vida de Jacó. Tudo que você possa imaginar. Pastor, mas a Bíblia não diz que Jacó na casa de Labão teve fome. Teve? Teve fome? Não. Faltou alguma coisa? Não. Você sabia que Labão, ele percebeu que Deus estava com Jacó? Por isso que ele fez Jacó passar mais anos na casa dele. Porque se Deus abençoava Jacó, ia abençoar quem? Abençoar quem? O Labão também. Mesmo que Labão não servia a quem? A Deus. Porque naquele local, que é onde ele fez um voto, porque dantes o nome era, como era lá? Luz. Não era assim? Cidade de luz. Jacó muda o nome daquela cidade para Betel, e aí Deus fala: eu sou o Deus de Betel. E lembra ele, aonde você ungiu aquela pedra, aonde você teve aquele sonho, aonde você fez um compromisso comigo, uma aliança comigo, e é essa aliança que nós estamos vivendo, nós vamos viver até o final dos teus dias. Volta para onde? Para a tua casa. E aí, meu querido, ele viu. Por quê, pastor? Ele viu o que, pastor? Gênesis 30, 42 diz assim, ó: mas quando enfraqueceu o rebanho, não pôs assim. As fracas eram de Labão, as fortes eram de quem? De Jacó. Por quê, pastor, que isso aconteceu? É por isso que, meu irmão, que a gente prega fidelidade. Fidelidade, ela está aliada a convenção. A fidelidade está aliada com a convenção. Pastor, mas eu ainda não me converti, ainda não aceitei Jesus. Então, você ainda não sabe o que é fidelidade. Por que, pastor, que eu não sei o que é fidelidade? Por que o senhor está falando isso? A fidelidade, meu irmão, e a convenção, elas andam junto. E para você ter os céus abertos, você, meu irmão, precisa permanecer nas duas. Ele promete ser fiel a Deus, dando tudo o que ele tinha, a 10ª parte. E ele, meu irmão, se converte ao Senhor. Aí eu te digo, uma família daquele tamanho, muitos filhos para comer, servos e servas, Deus desamparou algum momento o Jacó? Sim ou não? Porque ele mostra que todo o tempo as fortes eram com quem? Era de Jacó. Daquele que serve, daquele que anda com quem? Com Deus. Pastor, mas eu preciso, pastor, eu já me converti. Tem gente que fala que se converteu, mas ainda não dá ainda o que, irmão? A sua fidelidade. Uma vez eu ouvi um pregador lhe dizer: se é que vai casar, uma das perguntas que você vai fazer para o seu futuro esposo, você vai perguntar para ele: você é dizimista? Se ele disser que não, nem casa. E vê ele dizer: por quê? Porque também ele não vai ser fiel a você. Se ele não está sendo fiel a Deus, ele não vai ser a você. Pastor, como assim? Isso quer dizer o quê? Que ele ainda não se converteu. Tem que haver a convenção, meu irmão, para viver os céus abertos. E isso só está na vida daquele que permanece até o fim. O Jacó, ele percebeu: Deus está nesse lugar. Aonde eu estou deitado é a porta dos céus. E aqui que eu vou fazer uma aliança com Deus. Ele entendeu: os anjos subiam e desciam naquele sonho. Deus tem muita coisa para fazer na minha vida. E essa aliança eu vou fazer agora. Uma aliança de aceitar o Senhor e uma aliança de fidelidade. Jacó, ele volta da casa de Labão, e ele não volta de qualquer jeito. Ele volta como? Rico, abençoado. Abençoado de quê, pastor? De tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu na vida dele.
E nós vamos viver isso em nome de quem? De Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos ficar de pé.